Aos 23 dias do mês de junho de 2023, será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca de Centenário do Sul o réu Edson Martins Ferreira do Nascimento, nos autos 176-42.2019-816-0066, como em curso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Figura como vítima Fernando dos Santos Tavares. A presente sessão será presidida pelo excelentíssimo senhor doutor André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz de direito desta comarca. A acusação estará a cargo do doutor promotor de justiça, doutor Renato dos Santos Santana. A defesa estará a cargo da advogada criminalista, doutora Patrícia Macier Nicásio. Serão ouvidas em plenário as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Rosângela Amâncio Calado, Sérgio Natanael Calado, Stephanie Daiane dos Santos, Paulo Donizete de Oliveira e Sônia Lima do Nascimento. As testemunhas devem, neste momento, dirigir-se à sala secreta, onde permanecerão incomunicáveis. Por ordem do meritíssimo juiz de direito dessa comarca, dou por aberta a presente sessão. Então, recolhem-se as testemunhas ao lugar onde não possam ouvir os debates, nem a resposta uma das outras, conforme o artigo 460. Esclareço já Ministério Público e Defesa que das testemunhas, a primeira rolada, Maria José dos Santos Tavares, é falecida, conforme o movimento 103.1, certidão de óbito acostada aos autos. Estão presentes e já separadas, conforme informado pelos oficiais, as testemunhas Rosângela Amâncio Calado, Sérgio Natanael Calado, Stephanie Daiane dos Santos, Paulo Donizete de Oliveira e Sônia Lima do Nascimento. Todos vieram, né, José Lucas? Então, procederei então ao sorteio dos jurados, tá? Agradeço a presença já de todos os jurados. 7 hoje serão sorteados para compor o conselho de sentença, tá? Que ficarão com a gente até o final do julgamento desta causa. Os demais serão dispensados e eu já explico a seguir como que é o procedimento, como será esse procedimento. Não poderão servir no mesmo conselho, ou seja, se forem sorteados 2 pessoas nessas hipóteses, aí vocês me avisam, tá? Porque não pode pessoa que tem parentesco e esses outros itens aqui comporem o mesmo conselho de sentença. Então, não poderá servir no mesmo conselho de sentença os jurados que forem marido e mulher, ascendente e descendente, ou seja, filho, pai, avô, avó, neto, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasto, enteado, pessoa que vive em união estável, que já serviu em primeiro julgamento, que tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver acusado, tiver exercido qualquer função no processo ou nele sido testemunha, quem for amigo íntimo ou inimigo capital do réu ou da vítima, quem tiver aconselhado qualquer das partes, quem tiver tomado parte no primeiro julgamento. Os julgados que estiverem em qualquer das circunstâncias dos quais foram advertidos deverão manifestar sem impedimento de suspeição. Advirto ainda que os senhores julgados, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e multa de 1 a 10 salários mínimos. Tem algum jurado que é parente entre si, alguma dessas situações? A senhora é sobrinha do? Tá, o nome da senhora é? Graciele, o senhor é o? Gilberto, tá. Então é tio e sobrinho. Procederei então ao sorteio de jurados, tirando uma cédulas e aleguei em voz alta, convidando o jurado a se levantar. Então agora eu vou sortear os jurados, tá? O jurado que for sorteado pode se levantar no próprio lugar, não precisa ainda se dirigir aqui ao conselho, tá? Eu vou indagar primeiro a defesa e depois a acusação, cada uma delas tem até 3 recusas injustificadas peremptórias. Então, se forem aceitos pela defesa e pelo Ministério Público, vão compor o conselho. Caso sejam dispensados, é só aguardar no local, tá? Tanto a aceitação quanto a dispensa, não importa em nenhum apreço ou desapreço pela pessoa do jurado, é só uma questão de técnica de julgamento por parte da defesa ou do Ministério Público. Aí quem for dispensado ainda aguarde, tá? Que a gente tem que terminar todo o sorteio para poder liberar quem não vai fazer parte do conselho. Então, o primeiro sorteado, Vanessa de Cássia Ercolim, de Centenário do Sul. Aceito. Defesa, Ministério Público. Pode compor, por favor, o conselho. Gilberto Neves da Silva, de Lupionópolis. A defesa? Aceito. Ministério Público. Pode compor, por favor, o conselho. Rosirene Cristina da Silva Araújo, Centenário do Sul. Aceito. A defesa, Ministério Público. Pode aguardar. Então, primeira recusa do Ministério Público, a Rosirene.
Mara Solange da Silva, Lupionópolis. Aceito. Ministério Público. Então pode aguardar a Mara. Paulo Poleto, Centenário do Sul. A defesa. Aceito. Ministério Público. Então pode aguardar. Aí o Ministério Público já utilizou as 3 peremptórias. Vanderlei José Rezende. A defesa. Aceito. Ministério Público. Então pode compor aqui o Vanderlei José Rezende. Janete Aparecida de Castro, Centenário do Sul, a defesa. Aceito. Ministério Público, sem recusa. Pode compor aqui, Janete, por favor. Graziele Furnaleto de Andrade. A Graziele é sobrinha, né? Então fica dispensada. O tio já está compondo o conselho. Sônia de Loures Vasconcelos, Cafeara. Quem que é? Pode. Sônia, Aceito. defesa aceita. Pode compor, por favor, o conselho, Sônia. Faltam 2, né? Natal dos Santos, Centenário do Sul, a defesa. Aceito. Ministério Público. Pode compor, por favor, o conselho, Natal. E o último. Fabiane Conceição Bresciani Ribeiro, Centenário do Sul. Defesa. Aceito. Pode compor, por favor, o conselho. Tá. Antes da exortação legal, já explico que os jurados que compuserem hoje o conselho, tá, vão ser dispensados das próximas convocações, uma vez que compuserem vão participar do julgamento até o final. Os demais ainda continuam na lista desse ano, tá? E é sempre importante lembrar que os senhores são escolhidos por serem pessoas que não ostentam antecedentes, são consideradas pessoas idôneas dentro da sociedade, por isso que são chamados para os julgamentos aqui do Tribunal do Júri da comarca de Centenário do Sul, que engloba os municípios de Centenário do Sul, Sede, Lupionópolis e Cafeara. Tá? Então, na forma da lei, em seguida procederei à exortação legal dos jurados, que chamados nominalmente responderão assim ou prometo, tá? Convido todos os presentes a se levantarem, conforme o artigo 472 do Código de Processo Penal. Então, o julgamento é o seguinte. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Então, eu vou chamar nominalmente um a um, aí só estende a mão para frente e diga sim ou prometo. Sônia de Loures Vasconcelos, assim eu prometo. Janete Aparecida de Castro. Fabiane Conceição Bresciani Ribeiro. Natal dos Santos. Vanderlei José Rezende. Vanessa de Cássio Ercolim. Gilberto Neves da Silva. Pode sentar-se. Então estão por hoje dispensados os senhores jurados, não sorteados para este conselho de sentença, mas se quiserem poderão assistir ao julgamento, serão bem-vindos. Aqueles que não foram sorteados, então, estão dispensados, tá? Podem voltar para os seus afazeres, agradeço a presença. Se precisarem de certidão para fins pessoais ou de trabalho, podem se dirigir ao cartório criminal e retirá-la com a Simone ou com... Cederei a instrução em plenário, em atenção ao princípio da ampla defesa, o interrogatório não é mais o primeiro ato. Declarações do ofendido quando possível. Artigo 473 do Código de Processo Penal. A vítima está foragida. Certidão de movimento 146 dos autos. Fernando Santos Tavares está em lugar incerto, tendo se evadido da penitenciária estadual de Londrina até o 2, em 6 de março de 2023, onde estava cumprindo pena. Movimento 146.1 dos autos. Testemunhas arroladas pela acusação em comum pela defesa. Maria José dos Santos Tavares, falecida. Movimento 103.1 do processo. Então fica prejudicada a oitiva da Maria José dos Santos Tavares. Na sequência, temos a primeira testemunha arrolada e presente, movimento 135, intimada, Rosângela Amâncio Calado. Pode conduzir a plenário. Tá bom. Não? Tá bom, sim. Tá, obrigado. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. É a Rosângela Amâncio Calado? Isso. Então a gente vai iniciar a gravação do seu depoimento, tá? Em plenário do Tribunal do Júri. Tá Tudo bom. bem? Uhum.
Então, iniciando a gravação em plenário do Tribunal do Júri, nos autos 17642/2009. Testemunha em comum, Rosângela Manso Calado. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. A senhora está nesse processo em que é réu o Edson Martins Ferreira do Nascimento, está acompanhando a gente por vídeo ali, tá? O Edson, vulgo Gavião, e que foi vítima, né, de um homicídio tentado, o Fernando dos Santos Tavares. A senhora é parente de algum deles? Não, Tem amizade ou inimizade com algum deles que impeça a senhora de dizer a verdade do que foi perguntado? não tenho inimizade com nenhum. Então a senhora pode se comprometer a dizer só a verdade? Sim, posso. Então a senhora fica devidamente compromissada, tá? Tá. Consta aqui que em 2009, vou achar aqui exatamente o fato para relatar para a senhora, teria havido uma tentativa de homicídio entre eles, tá? Eu vou ler aqui um resumo da pronúncia para a senhora. No seguinte sentido. Consta aqui que no dia 23 de fevereiro de 2009, por volta das 4h10 da manhã, na rua Mato Grosso, número 370, em Lupionópolis, o Edson Martins Ferreira do Nascimento, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a intenção de matar a vítima Fernando dos Santos Tavares, por um entrever, uma briga deles anterior, com terceira pessoa, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando lesões corporais na região hipogástrica, perto aqui do abdômen, do intestino, tá? Intestino delgado. E aí ele não morreu, a vítima não morreu porque foi socorrida. A senhora viu algo? O que a senhora pode esclarecer sobre esses fatos? Então, foi na minha casa os tiros, né? Porque o Fernando correu para dentro da minha casa e eu estava dormindo. Então, quando eu acordei com os tiros. Aí, que eu ia saindo na porta, o Fernando falou, Rose, não sai porque ele está atirando. Aí a gente não viu mais nada, porque aí a gente trancou a porta e ele continuou atirando. É isso que eu vi. E a senhora sabe por que aconteceu isso? Quem atirou nele? Não, eu não sei, porque eles estavam lá fora. Bom, eu não tinha visto, porque eu estava dormindo. Aí foi a hora que o Fernando entrou dentro do meu quintal. Aí ele chegou na minha porta e eu ia saindo, porque quando eu escutei o tiro, eu já acordei assustada. E eu saí até no meio da porta, não cheguei a sair no quintal. E aí ele falou, não sai, porque ele está atirando. Aí foi onde foi aquele tiroteio todo, a gente estava dentro de casa, e aí tinha os meus netos que estavam dormindo comigo, e aí eu vi que ele começou a atirar, e eu não sabia nem por que tinha acontecido aquilo, porque eles estavam lá fora, então eu não entendi por que aquilo. E quem que atirou no Fernando? O Edson. Que é esse que está ali no vídeo? É. É o Edson. A senhora O conhecia Edson. ele por algum apelido, nome? Acho que Gavião. Gavião. Então a senhora já conhecia os dois, tanto o Fernando quanto o Edson. Sim. Da cidade, porque Lupionópolis é uma cidade pequena que tem 3.000 habitantes, é isso? Isso. Então a senhora conhecia tanto o Edson, que é o Gavião, que atirou, Isso. quanto o Fernando, que era o que recebeu os tiros. É, sim. E por que o Fernando entrou na sua casa? Ele entrou porque ele te conhecia ou ele entrou por acaso, porque estava ali na frente? Sim, ele entrou porque ele namorava a Daiane, Quem que é a Daiane? a minha filha. Sua filha. Então o Isso. Fernando era namorado da sua filha. É, Então quando ele entrou ali, ele entrou porque era uma casa conhecida dele. é, Entendi. sim. E o foi. Edson, a senhora conhecia da região, da cidade? Qual que era sua Sim. relação com ele? Sim, eu conheci o Edson, sim. Eu sou muito amiga, eu era amiga, sou até hoje amiga da esposa dele. E a gente conversava assim, a gente tinha amizade, não tinha nada contra um com o outro. Eu até nem entendi, mas eu acho que a raiva dele era a briga dos dois. E eu acredito que ele não pensou na hora que tinha criança dentro de casa, porque tinha. Os meus netos estavam comigo. A gente estava dormindo. Então, eu só fiquei assustada com isso, mas não tinha nenhum problema entre a gente, como realmente não tem. Até hoje, não vi mais. Não, E a senhora sabe se na época o Edson já tinha antecedentes ou tinha respondido algum processo? não soube. E o não. Fernando, na época, tinha algum antecedente, algum processo criminal contra? Então, eu acho que não, porque assim é muito pouco que eu sabia, assim, porque a amizade era entre eu e a Mazé, né, no caso. E então eu não sabia direito se ele tinha, porque ele era muito novo e tudo. Quem Mas que é a acho- Mazé?
Ah, mas é a mulher que faleceu. A Maria aqui. A Maria. José dos Santos Tavares. Isso. E ela é o quê do Fernando? Ela é mãe. Mãe do Fernando. Mãe do Fernando. Entendi. Uhum. E o Fernando tinha algum irmão, algum primo que poderia ter dado problema com o Edson? Porque tem alguma história aqui no processo que poderia ter relação com terceira pessoa, um primo, um tio, sabe? Se tinha algum tal de velho. Sim, ele tinha o velho, irmão dele. Quem que era como chamava o velho? O velho se chamava Robson. Robson. Isso. O Robson é irmão Do Fernando. do Fernando. Isso. É um que faleceu há pouco O tempo? que faleceu há pouco tempo. Que teve um homicídio contra ele lá em Lupionópolis, né? Foi. Foi vítima de homicídio também. Foi. E o Fernando, a senhora sabe aonde está hoje? Se está morando em algum lugar? Se está foragido? Se esteve preso? O que a senhora pode relatar do Fernando? Olha, o Fernando eu vi faz pouco tempo que eu vi o Fernando. Onde Mas já não vi mais, assim, faz uns dias que eu não o vejo. Onde a senhora viu ele? Ali pelas casinhas mesmo, porque eu moro na rua de baixo. Não, eu moro na rua de cima. E ele morava na rua de baixo. E tem quanto tempo que a senhora viu ele? Eu acho que uns 15 dias. Ele Uns estava 15 morando lá em dias. Lupionópolis? Tava. E a senhora não sabe se ele saiu da cadeia, se está com ordem de prisão, coisa assim? Não sabe informar? Não, eu sei que ele tinha saído da cadeia, né? Assim, há pouco tempo. Mas a gente não sabe, assim. Eu não vi ele mais. Até eu comentei, poxa, não vi mais ele, né? Não sei o que aconteceu, não vi mais. Tá certo. Tem algo mais importante que a senhora lembre desses fatos de 2009? Não tenho, não. Os jurados têm alguma pergunta por intermédio do juiz? Vocês querem fazer alguma pergunta para ela? O Ministério Público, perguntas diretamente? Sem perguntas, Excelência. A defensora, perguntas diretamente? Sim, Excelência. Eu gostaria que a senhora falasse como que era o comportamento do Fernando na cidade, como que ele é conhecido. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa direita, uma pessoa que se envolve em brigas, como que é o comportamento dele? Olha, o comportamento do Fernando não era dos melhores, né? Eu até, no dia que aconteceu isso, há dias depois, eu ainda fiquei refletindo sobre isso, porque a tristeza minha era o fato dele ter tomado esse tiro e pelos meus netos, que ficaram muito tempo assustados com isso. Mas o comportamento dele não era muito bom. A senhora sabe por que ele ficou preso vários anos? Olha, bem pouco. Eu acho que foi por uma... Acho que ele matou alguém. Eu acho que foi isso. Tá, ok. E o Gavião, o réu, o Edson, como que ele era visto na sociedade? Ele era uma pessoa trabalhadora, vivia em bar, brigando, como que era o comportamento dele? Olha, quando eu via ele assim, eu via ele sempre em festas, como era uma noite de carnaval naquela época, eu acho que ele era tranquilo, porque assim, eu nunca vi nada de errado nele. Eu até estranhei, porque eu falei assim, poxa, porque na hora que ele começou a atirar, que eu vi que era ele, eu falei assim, poxa, a todo tempo eu falei para ele, não faz isso, meus netos estão aí. Eu sempre falei isso para ele, mesmo porque eu não tenho nada contra ele. Nunca tive, não tenho. Para mim, eu acho que foi uma briga dos dois mesmo, que foi entre eles, mas porque ele entrou dentro do meu quintal, ali na minha casa. Então, eu acho que no calor da emoção ele fez isso. Eu acho que foi por isso. Ok, sem mais, Excelência. Sem mais esclarecimentos, encerrado o depoimento. Então, dando sequência às oitivas, a segunda testemunha arrolada, em plenário pelas partes, Sérgio Natanael Calado. Toda hora, né? É impressionante. Todos os processos orbitam. Boa tarde, tudo bem com o senhor? É o Sérgio Natanael Calado? Aham. A gente vai iniciar a oitiva do senhor nesse processo, tá? Tá.
Iniciando a gravação nos autos 17642-2009, plenário do Tribunal do Júri, oitiva Sérgio Natanael Calado, segunda testemunha rolada pelas partes, movimento 137 intimado. Então, Sérgio, o senhor está nesse processo em que é réu o senhor Gavião, vulgo Gavião Edson Martins Ferreira do Nascimento, que está acompanhando a gente por vídeo aqui, tá? E teria sido vítima de homicídio tentado Fernando dos Santos Tavares. O senhor tem algum parentesco com eles, com o réu ou com a vítima? Fernando, né? Sou primo. É primo do Fernando? Tem amizade também com ele? Fernando? Hoje não, que hoje tá Mas já preso. foi amigo dele há Já, muito tempo. Já. Então o senhor não vai prestar o compromisso, vai ser ouvido como informante, tá? De qualquer forma, é importante que o senhor esclareça só o que souber a respeito dos fatos, Aham, tá? Tá bom. Consta aqui, o que a gente está apurando, que em 23 de fevereiro de 2009, né, muitos anos atrás, por volta das 4h10 na rua Mato Grosso, número 370, em Lupianópolis, o Edson Martins Ferreira do Nascimento, que é vulgo Gavião, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta dele, com a intenção de matar, na época, o Fernando Santos Tavares, teria, por entreveiro anterior, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando lesões corporais na região do abdômen, hipogástrica, tá? Perto do intestino delgado. E ele só não conseguiu matar a vítima, uma vez que, por circunstância ali à vontade dele, a vítima foi socorrida por familiares e encaminhada para o hospital. O que o senhor pode esclarecer dessa madrugada aqui, do dia 23 de fevereiro de 2009, que foi até a época de carnaval? O que o senhor viu nesse dia? O que o senhor pode contar? Teve um desentendimento, né, na rua. Aí aconteceu tudo isso. Acho que não deu para resolver, né? Aí brigou, aí ele chegou lá e atirou nele. E o senhor soube o que foi esse desentendimento, entre quem foi? Carnaval. A briga, eu acho que é bebida demais, né? O senhor acha que foi briga normal, pode dizer, comum de carnaval, em razão de bebida? Acho que sim. Então o Edson, o Gavião e o Fernando não tinham um desentendimento prévio, inimizade? Não, eu lembro não. Não. E o que o senhor viu ali quanto ao disparo? Ou disparos, como que foi? Ele veio atirando da rua da casa dele, na esquina, nós tava sentado em frente. Aí ele veio atirando, ele correu para dentro. Aí acertou ele, né? Aí puxou ele para dentro de casa, aí conseguimos segurar a porta. Então o Edson veio atirando no Fernando. Você lembra se era um revólver, uma pistola? Acho que era um revólver. Um revólver. E acertou o Fernando? Acertou. Aonde que ele acertou? Não sei se foi no meio da barriga, assim. Nessa região. É. E aí o Fernando tentou adentrar a casa Né? que o senhor morava. Guarda, Quem que morava ali na casa? Eu, minha mãe, meus sobrinhos, minha irmã. E minha irmãzinha, mas é tudo pequenininho. E a sua irmã é Stephanie Daiane dos Santos? Isto. Que namorava na época o Fernando. Aham. Então por isso que ele tentou se refugiar e entrar ali. É. E aí ele conseguiu entrar antes de ser morto, né? Aham. E vocês seguraram a porta pro Edson não entrar. Isto. E ele tentou ainda empurrar a porta, entrar? Como foi? Tentou um pouco, aí depois desistiu, saiu correndo, né? E saiu correndo. E o senhor tem certeza que quem atirou foi o Edson? Aham. Vulgo Gavião. O senhor viu que era ele? Uhum. O senhor quer esclarecer algo mais? Lembra de algo importante a respeito disso? Não. Em relação ao Fernando, o senhor falou, é meu primo, né? Tem coisa. Você falou, ele ficou preso, né? Depois não tive mais amizade com ele. Sabe se ele está preso, se ele está em Lupianópolis ultimamente? Eu acho que ele estava em Lupianópolis. Esses tempos estava em Lupianópolis. É que ele estava trabalhando lá na rua, né? Estava trabalhando lá? É. O que ele estava fazendo? Eu acho que era na prefeitura. Na prefeitura. Tá certo. Os jurados têm perguntas diretamente pelo juízo? Por intermédio do juiz? Não. O Ministério Público diretamente? Sem perguntas, excelência. A defesa diretamente? Só um esclarecimento. Você é primo do Fernando? Isso. A sua mãe quem que é? É a Rose que estava aqui. Ela. Aham. E ela é o quê Porque ela falou que não tinha nenhum parentesco, excelência. Ela é o quê? Irmã do... É que não é assim, parente. A minha tia é tia do meu pai. É a mãe do Fernando. Entendeu? A sua tia? É, que morreu, a falecida. Mas A mãe do Fernando é? É tia do meu pai. É tia do seu Faleceu pai. também. Ok. Então é um Sem primo mais. assim por consideração, o senhor disse. consideração, é. Mas o senhor tinha amizade com ele Tinha, também, tinha, então tinha, ficou tinha, sem tinha. o compromisso. Tá. Tinha, sim. Ok, sem mais, excelência. Então, sem mais esclarecimentos, encerrado o depoimento do informante. Boa tarde. É Stephanie Daiane dos Santos, né? Isso. Então, a gente vai ouvir a senhora, tá? Tá bom. Então pode iniciar a gravação.
Iniciando a gravação, depoimento nos autos. Plenário Tribunal do Júri 17642/2009, testemunha Stephanie Daiane dos Santos. Então, Stephanie, a senhora está como testemunha nesse processo em que é réu o Edson Martins Ferreira do Nascimento, vulgo Gavião, e foi vítima o Fernando dos Santos Tavares, de um homicídio tentado. A senhora tem algum parentesco com eles? Não, eu só tenho um filho com o Fernando. Tem filho com o Fernando? Isso. A senhora tem proximidade com ele? Isso. Então a gente não vai tomar o compromisso da senhora, tá? Tendo visto essa proximidade por ter filho com o Fernando Santos Tavares, que é a vítima. De qualquer forma, é importante que a senhora diga só a verdade do que for perguntado, tá bom? Os fatos que são hoje apurados se referem ao dia 23 de fevereiro de 2009, por volta das 4h10 da manhã, na rua Mato Grosso, número 370. Diz aqui a pronúncia que neste dia o Gavião, né, o Edson Martins Ferreira do Nascimento, teria, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a intenção de matar o Fernando Santos Tavares, por um entreveiro anterior, uma briga anterior, efetuar disparos de arma de fogo. Então teria dado alguns tiros no Fernando e atingido ele na região do intestino. E o Fernando só não morreu porque foi socorrido e levado para o hospital. A senhora presenciou esses fatos? O que a senhora lembra desse dia, dessa madrugada? Eu lembro que o Gavião veio correndo, já atirando. E o Nanã entrou para dentro, que é o Fernando, entrou para dentro lá da casa e começou a segurar a porta para poder ele não entrar para dentro. Isso era época de carnaval, madrugada Isso, que tinha carnaval. festa de carnaval. Isso. Na época a senhora era namorada do Fernando? Ah, a gente estava ficando. Ficando, tá. Então tinha um relacionamento ali. Isso. E ele entrou na sua casa por isso, então? Que ele escolheu como refúgio? Sim. Morava quem ali na casa na época? A minha mãe, eu, as crianças e meus irmãos. E a senhora já tinha filho com o Fernando ou ainda não? Não. Ainda não, eram só Só namorados. os outros dois. E me esclareça uma coisa. O Edson é conhecido por Gavião? Isso. E o Fernando é conhecido por Nanã? Isso. Então são os apelidos deles lá em Lupionópolis. Isso. E eles tinham algum entreveiro, como diz aqui a pronúncia, alguma briga anterior àquele dia? Ah, eles viviam se galfiando. Se estranhavam. Isso. E por que eles se estranhavam, eles se engalfiavam, se pegavam? Ah, eu já não sei te dizer. E sabe se o Edson costumava andar armado? Não, aquele dia eu até fiquei surpresa. Então não tinha visto o Edson anteriormente com arma de fogo? Não, E depois desse dia, o Edson voltou a tentar matar o Fernando, ou o Fernando tentou algo contra o Edson? O que houve dali pra frente? não, por causa que aí ele foi pro hospital, né? Aí depois eu já não vi mais o Gavião. Certo. Sabe onde o Gavião está hoje, onde mora? Não, não sei. E o Gavião é essa pessoa que está aqui acompanhando o vídeo? Sim, É o Edson. é ele mesmo. Foi ele mesmo que atirou no Fernando. Foi ele mesmo. E o Fernando, como que está a situação dele? Eu não sei. Porque ele estava preso até pouco tempo. Sim, ele estava preso e saiu. Aí estava trabalhando na prefeitura e depois eu não vi mais. Não viu mais. Não, A senhora sabe se tem mandado de prisão contra ele atualmente ou não? não sei te dizer. E ele chegou a visitar o filho de vocês? Ele foi 1, 2 vezes. Qual que é a idade do filho de vocês? 12. 12 anos de idade. Isso. Como chama? Fabiano dos Santos Tavares. Fabiano Santos Tavares. Mora com a senhora Isso, lá em mora Lupionópolis. E sabe aonde mora o Edson, o Gavião, atualmente? Não sei. Não sabe. E o Fernando ficou preso muito tempo, né? Pelo que consta aqui. Ficou o que bastante. aconteceu? Acho que é um homicídio, não sei. Não sei te dizer certo. Que eu Certo. E a senhora visitou tenho ele contato o com tempo que ele. ele ficou preso? Não. Não, eu não tenho contato, não tenho, assim, Não amizade. chegou a visitar? Não. Nem levar o filho para visitar? A mãe dele, quando ela estava viva, que ela levava. Ah, tá. A Eu não- avó materna, né, a mãe do Fernando, levava o seu filho para Sim. visitar o pai na cadeia. Eu nunca fui, não. E quando que morreu a avó, que é a Maria José dos Santos Tavares? Foi quando teve... No dia depois da audiência que teve aqui no fórum. Mas que ano é isso? Muito tempo? Ai, não a lembro certinho. Não lembro. Acho que tem uns 5 anos. Uns 5 anos, 4, 5 anos. Entendi. E naquela época, o Fernando tinha alguma arma de fogo? Costumava andar armado? Não, que eu sei, não. Naquela época, não. Não. 2009, não. A senhora lembra de mais algum fato relevante que aconteceu nessa noite? Nesse ano ali, fevereiro de 2009? Não a lembro, não. Os jurados têm alguma pergunta por intermédio do juiz? Jurados, sem perguntas. Ministério Público, perguntas diretamente. Sem perguntas, Excelência. A defesa, perguntas diretamente. Sim, Excelência. Eu gostaria de saber como que era o comportamento do Gavião na cidade. Ele era uma pessoa trabalhadora? Como que ele era visto perante a sociedade?
Bom, ele não tem que falar nada dele, né? Porque pra mim ele nunca fez mal, nunca. Então não tem nada que falar dele, não. Mas ele era conhecido por ser uma pessoa violenta, por ele trabalhar? Não, ele jogava bola com as molecadas. Dele não tem que falar, não. Só Certo. do episódio que aconteceu mesmo. Ok. E o Fernando, como que ele era? Ah, já não... Ele já era envolvido com o mundo do crime? Ele já era agressivo, gostava de briga? Como que ele era? Ah, eu não sei te dizer. Mas você não namorava ele? Não, eu namorava comigo, ele era uma ótima pessoa. Igual eu tô falando pra senhora, do Gavião também não tem que falar nada. Porque pra mim isso foi muito bom. Tá, não ok. tem que... Uhum. Mas o Fernando, assim, depois que vocês terminou tudo, como que o Fernando era? Porque eu não cheguei muito conviver muito tempo com ele separado, por causa que logo ele foi preso. Então, não sei te dizer. Ah, tá ok. Sem mais, Excelência. Então, sem mais perguntas pelas partes, encerrado o depoimento. Aí só assinar já fica dispensado. Boa tarde, o senhor é o Paulo Donizete de Oliveira? Sim. Então a gente vai iniciar Boa a oitiva do tarde. senhor, tá? Aham. Iniciando a gravação, depoimentos autos 17642-2009. Competência do Tribunal do Júri. Testemunha Paulo Donizete de Oliveira. Intimado Movimento 133. Então, Paulo, o senhor está nesse processo em que é réu o Edson Martins Ferreira do Nascimento, que está acompanhando a gente por vídeo, que é o vulgo Gavião, e que teria sido vítima o Fernando Santos Tavares, vulgo Nanã. Aham. O senhor tem algum parentesco com eles, com o réu ou com a vítima? Ah, na época o Edson era marido da minha tia. Era marido da sua tia. Era. E o senhor tinha proximidade com ele ou não? Tinha amizade? Não, mas conversava normal, né? Normal. É. Então, eu vou tomar o depoimento do senhor como informante, uma vez que era marido da sua tia, o senhor tinha certa proximidade, tá? Aham. De qualquer forma, é importante que o senhor diga só a verdade que for perguntado, tá? Esclarecendo o que aconteceu na época. Os fatos que a gente apura aqui são referentes ao dia 23 de fevereiro de 2009. Diz aqui a pronúncia que por volta das 4 horas e 10 minutos da Rua Mato Grosso, número 370, em Lupionópolis, o pronunciado Edson Martins Ferreira do Nascimento, vulgo Gavião, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a intenção de matar a vítima, Fernando Santos Tavares, né, vulgo Nanã, por um entreveiro anterior, uma briga anterior com terceira pessoa, teria efetuado disparos de arma de fogo. Então, o Edson teria atirado no Fernando, atingido ele na região do intestino, sendo que o Fernando não faleceu, uma vez que foi prontamente socorrido por familiares e encaminhado ao hospital. O senhor viu algo? O que o senhor pode esclarecer? Não, eu não vi nada. O que o senhor soube a respeito disso? Eu só fiquei sabendo, né? Que tinha acontecido da briga dos dois lá embaixo, né? Só que eu fiquei sabendo. E como que o senhor soube ali no dia? Eu fiquei sabendo na parte da manhã, a hora que eu acordei, né? Ah, tá. O senhor ficou sabendo só no dia seguinte, na parte só da no manhã. dia seguinte, na parte da manhã. A hora que tinha tudo acontecido já, que a briga dos dois, né? E qual que foi a história que foi repassada para o senhor naquela manhã seguinte? Na manhã seguinte tinha que o Edson tinha, né, disparado disparado no Fernando, né? No Fernando. É. E explicaram por quê? Correu alguma versão do que teria acontecido entre eles? Quem que seria essa terceira pessoa? Não. E o senhor conhecia os dois ali da cidade? Sim. O Fernando na época trabalhava, fazia o quê? Não, eu não sei se ele... Sabe se ele trabalhava. andava armado, tinha algum desentendimento com o Edson? Não, ele... Antes de tudo, ele teve um desentendimento comigo, né? Uma meia-noite. O Fernando teve desentendimento com o senhor? Bateu em mim, né? Bateu no senhor? Mas foi foi- naquele dia que teve os tiros? Foi no dia. No dia. E o que aconteceu entre o senhor e o Fernando? Não, eu tava saindo do bar, ele simplesmente chegou, catou um dinheiro que eu tinha acabado de comprar uma coca no bar, me roubou e me juntou ele mais dois lá e me bateu. Então, ele teria te roubado naquela noite. Sim. Ele me roubaram aquela noite. E o Edson era o que do senhor? Ele tava no lugar de meu tio. No lugar do seu tio, como se fosse. Era como se fosse um tio seu na época. Isso, Porque ele era casado com a sua tia.
E ele viu isso que aconteceu? Não, ninguém viu, né? Porque foi afastado um pouco do bar, né? Tá, e o senhor contou pra ele? Não, O senhor sabe se o Edson foi atrás do Fernando por causa disso? não, ele não foi. Ele, até aí eu acho que ele não sabia, né? Então, Porque ninguém ficou sabendo, porque eu apanhei, fui pro hospital, do hospital fui pra minha casa. então o Fernando bateu no senhor e depois o Edson atirou no Fernando, mas não tem ligação de um fato Não, com o outro. creio Pelo que o que senhor sabe, não. são fatos independentes. Sim. Teve a briga deles lá, eu não E o sei Edson, o senhor tem contato com ele? Sabe onde ele mora? Não O sei, que ele faz? não sei. O Edson é essa pessoa que está aqui. Aham. E o Fernando? Nunca mais vi. Nunca mais viu. Não. Sabe se ele ficou preso? Eu fiquei sabendo que tava preso aí, né? Mas se saiu também, não vi. Tá certo. O senhor quer esclarecer algo mais a respeito desses fatos? Não. Algum ponto relevante? Os julgados têm perguntas por intermédio de juiz? Ministério Público, perguntas diretamente? Sem perguntas, Excelência. Defensora, perguntas diretamente? Sim, Excelência. Eu só gostaria de saber como que era o comportamento do Fernando na cidade, na época. Ah, o Fernando, ele era um menino bom, né? A gente até tinha trabalhado junto um tempo, cortando cana. De repentemente, ele mudou, da água pro vinho. Se transformou numa pessoa que tá tirando a paz de todo mundo, né? E o Gavião, como que era o comportamento O dele? Gavião sempre foi tranquilo na dele, né? Sempre trabalhador. Sempre. Isso aí. Ok, sem mais, Excelência. Então, sem mais perguntas, encerrado o depoimento. Aí o senhor só assinando já fica dispensado, tá? Boa tarde, tudo bem? A senhora é a Sônia Lima do Nascimento? Sim. Então a gente vai ouvir a senhora aqui no processo, tá? Tá. Então, iniciando gravação nos autos 17642-2009, Centenário do Sul, competência do Tribunal do Júri. Ministério Público do Estado do Paraná, autor, réu Edson Martins Ferreira do Nascimento e vítima Fernando dos Santos Tavares. Então a senhora está de testemunha nesse processo, o réu é o Gavião, vulgo Gavião, Edson Martins do Nascimento, Ferreira do Nascimento, que está aqui por vídeo, ó, tá vendo ali que está acompanhando a gente, e a vítima seria o vulgo Nanã, Fernando dos Santos Tavares. A senhora tem algum parentesco com eles? Não. Alguma amizade ou inimizade que impeça de dizer a verdade? O Fernando? Com um dos dois. Não, ele era meu marido. Ele é meu marido, o Edson. É seu marido? Sim, Então a senhora é casada com ele. sim. Então a senhora não vai prestar o compromisso, vai ser ouvida como informante, tá? Uma vez que é mulher do Gavião. Gavião do Edson, que é o réu, tá bom? Quanto a esses fatos que são apurados aqui no processo, que teriam acontecido no dia 23 de fevereiro de 2009, nessa época a senhora já era casada com o Edson? São os fatos que teriam ocorrido na rua Mato Grosso, número 370, em Lupianópolis, por volta das 4h10 da manhã. Diz aqui a pronúncia, né, que é a acusação que pesa sobre o Edson, que ele teria atirado no Fernando Santos Tavares, por uma briga em entreveiro anterior envolvendo terceira pessoa. E o Fernando não morreu uma vez que foi socorrido e levado para o hospital. O que a senhora pode esclarecer disso? Ó, nós tinha uma lan house. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Nós tinha uma lan house, ele bateu no meu sobrinho, esse acabou de sair daqui, e foi lá na lan house e foi pro meu marido, o próximo é você. Aí, né, fechou a lan house, fomos embora, e ele foi para casa atrás de nós. Chegou lá, ele começou a gritar no portão e chamar, né? Daí meu marido saiu para atender ele. Aí eles começaram a discutir lá, eu não vi o que era, por que estava discutindo. Aí eu escutei um barulho. Aí eu falei, é um tiro. Da hora que eu saí para fora, os dois estavam brigando. Eu não vi quem que atirou, se foi o meu marido ou se foi o Fernando. Tá. Então, vamos por partes para ficar bem claro. A senhora já era casada com o Edson. Sim. Vocês tinham uma lan house, Sim. que é aquelas lojas antigas que as pessoas iam para mexer no computador, jogar jogos eletrônicos. Sim. Ficava em Lupianópolis, essa lan house. Lá no Calçadão. Rua? No Calçadão. No Calçadão. E aí, nessa noite do dia 23 de fevereiro, estava aberta a lan house de vocês. Vocês estavam trabalhando lá. Daí nós fechou e fomos embora. Tava tendo carnaval na cidade. Estava tendo carnaval. E aí, quem que chegou para brigar com o seu marido? O Fernando. O Fernando dos Santos Tavares, vulgo Nanã. Sim. O que ele fez? Ele chegou na porta de casa, gritou, aí meu marido saiu. Aí os dois começaram a xingar meu marido, aí os dois conversou.
Aí eu escutei um barulho. Aí eu falei, é tiro. Aí eu saí para fora para ver, os dois estavam brigando. Eu não vi quem que foi, se foi meu marido ou se foi o Fernando que atirou. Então, pelo que a senhora relata, o Fernando que procurou o seu marido na casa de vocês. Sim. Para tentar ele brigar. andava ameaçando, ele e minha família, né? Ameaçar a senhora e a família toda. É. E o Fernando tinha batido em alguém antes, pelo que a senhora fez Tinha referência? batido no meu sobrinho, Quem que é seu sobrinho? o Paulo Donizete, que saiu Paulo. daqui agora. Então o Fernando naquela noite bateu no Paulo E foi lá e foi atrás do Edson. E aí a senhora não sabe se o Edson reagiu atirando no Fernando. Não, eu não sei se quem que deu o tiro, se foi o meu marido ou se foi o Nanã. Tá. Consta aqui que o seu marido teria dado o tiro. O que eu pergunto para a senhora, ele tinha arma de fogo na época? Tinha revólver? Não. Depois disso ele teve revólver? Não, nunca teve. A senhora mora onde atualmente? Eu moro em Lupenópolis, mas eu trabalho em Prudente. A senhora mora em Lupenópolis, mas trabalha em Prudente. E o seu marido mora onde? Moro em São Paulo. Em São Paulo. Então vocês continuam casados, mas cada um mora numa cidade? Ele lá e eu não divorciou ainda. Mas eu moro sozinha. Mas vocês estão separados, então, de fato? Sim. Vocês são casados ainda no papel? Sim. Mas estão já separados de fato. É isso? Não estão casados efetivamente? Não. E ele está morando aonde? Ele mora em Santos. Em Santos, Agora, estado de São Paulo. Onde lá eu não sei. E vocês têm quantos filhos? Eu não tenho nenhum com ele. Ele tem 2, eu tenho 2. Mas com ele a senhora não tem? Não. A senhora ficou casada com ele quanto tempo? Acho que 16 anos. 16 anos. E ele foi sempre uma pessoa tranquila ou era agressivo? Como era o comportamento sempre foi uma dele? pessoa boa. Ele trabalha com o quê? Lá em Santos, eu não sei. E antes, trabalhava com o quê aqui em Lupenópolis? Na roça. Era lavrador. E foi a única vez que ele teve algum envolvimento com processo criminal? Sim. Antes não tinha nenhum problema. Não. A senhora quer dizer algo mais sobre o que aconteceu nessa noite? Não. O que houve? Os jurados têm alguma pergunta para testemunha? Ministério Público pergunta diretamente? Sem perguntas, excelência. A defesa? Então, sem mais esclarecimentos, encerrado o depoimento. Aí a senhora assinando já fica dispensada, tá? Tá. Então, indago as partes e o jurado se pretende a leitura de peças do processo que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória, as provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, conforme o artigo 473 do CPP. Sem leitura pelas partes. Então, na sequência, será procedido ao interrogatório do acusado. A defensora já conversou com ele previamente? Sim. Sim. Então, Adriel, se puder desligar o ar, tá? Para a gente conseguir escutar, a gente aumentar aqui o som também. Isso, a gente coloca esse microfone aí. Vamos ver se vai dar certo. Aí, Edson, o senhor pode liberar o seu microfone, tá? Tá liberado. Isso, estamos escutando o senhor já. Deu certo. O senhor está ouvindo bem? O senhor está ouvindo bem a gente, né? Tô sim. Então tá bom. É só desligar aqui o ar-condicionado para ficar mais clara a... Pode iniciar a gravação. Então, iniciando a gravação, interrogatório em plenário do Tribunal do Júri, nos autos 17642/2009. Réu Edson Martins Ferreira do Nascimento, vulgo Gavião. Então, Edson, o senhor já conversou previamente, correto, com a sua advogada, a doutora Patrícia? Já. Então, foi garantida prévia e reservada entrevista. O senhor mora atualmente em Santos, estado de São Paulo, correto? Correto. Por isso foi facultado ao senhor participar do plenário por vídeo. No seu interrogatório, eu sou juiz, vou te fazer umas perguntas, o senhor não é obrigado a responder. Caso o senhor queira ficar em silêncio, é um direito seu, não causa qualquer prejuízo. Se o senhor quiser esclarecer os fatos, é o momento do senhor exercer a sua autodefesa, tá? Ou seja, o senhor contar a sua versão. Esse processo ele já está na segunda fase aqui de julgamento perante o Tribunal do Júri. Então, os julgados que vão decidir a causa do senhor nesta data, tá? Eles que vão proferir o julgamento. Consta aqui da pronúncia o seguinte, que no dia 23 de fevereiro de 2009, por volta das 4h10 no Mato Grosso, número 370, em Lupenópolis, né, comarca aqui de Centenário do Sul, o senhor, que é o Edson Martins Ferreira do Nascimento,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ou seja, né, sabendo que estava fazendo algo reprovável e proibido por lei, com a intenção de matar, né, dolosamente, a vítima Fernando Santos Tavares, vulgo Nanã, por um entrever anterior com terceira pessoa, seria por uma briga anterior, né, uma confusão anterior com outra pessoa, teria atirado contra ele, efetuado disparos de arma de fogo, ocasionando lesões corporais em região hipogástrica, mais precisamente lesão no intestino delgado, somente não logrando êxito na consumação da empreitada delitiva, ou seja, a morte da vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade, pois ela foi prontamente socorrida por familiares e encaminhada ao hospital. Então diz aqui a acusação que o senhor atirou para matar o Fernando. O senhor gostaria de esclarecer se isso é verdade ou não? O que houve nessa madrugada? Então, eu não atirei para matar o Fernando, porque eu simplesmente defendi minha família, porque ele que veio de encontro, eu vou falar assim, várias vezes ele veio me ameaçando de morte, com faca, com revólver, até o Edmilson mesmo teve um atreveiro com ele, sabe? Aí eu falo assim, o Fernando, ele estava um menino, sei lá, esse menino ele tem que passar por um psicólogo, porque não é normal, eu nunca fiz mal para ele. Eu gosto do velho, gosto do bimbão também. A Mazé, nós ia para a roça, dividia a comida. Então, isso aí, tudo aí, eu não atirei para matar, eu atirei para me defender. Tá. Então o senhor admite que efetuou disparos contra o Fernando, mas o senhor alega que foi para sua defesa. Defesa sua e da sua família. Foi porque ele, justamente, porque ele continuava vindo para cima, mesmo após eu ter efetuado 2 tiros de aviso, após ter me engalfiado com ele, entendeu? Mesmo assim ele continuava vindo para cima, não sei se foi o primeiro ou se foi o último tiro que pegou nele, entendeu? Mas em nenhum momento eu tive intenção de matar, também da Rose, entendeu? Foi quebrado uma cadeira, que jogaram uma cadeira na janela que tinha ali. Não foi dado tiro para dentro. Eu cheguei na porta, ele virou sentado na mesa, quer dizer, de pé, perguntando o que tinha acontecido. Em nenhum momento eu forcei a entrada. Entendeu? Jamais eu quis tirar a vida de um ser humano. Tá. E o senhor pode esclarecer, o senhor estava na sua casa ali à noite, o Fernando chegou lá e o senhor saiu atirando para se defender de dentro da sua casa, foi isso? Não, senhor. Eu estava dentro da minha casa quando escutei meus filhos gritando, meus 2 enteados e meu filho Bruno, que hoje não está mais presente aqui. Aí eu saí para fora e me atraquei com o Fernando, pegando um revólver com ele. Tá, então ele chegou na sua casa e o senhor saiu da sua casa e se atracou com ele. E ele chegou na sua casa com alguma arma? Com uma arma branca, seja faca ou semelhante, ou com arma de fogo, revólver, pistola, ou não? Ele estava armado, eu peguei o revólver. Esse revólver que o senhor atirou nele, era dele ou era do senhor? Era dele, eu não tinha um revólver. Tá, então o senhor tomou o revólver do Fernando e com o revólver dele mesmo o senhor atirou nele, foi isso? Foi, para ver se ele parava de vir para cima de mim. E mesmo assim ele continuava a vir para cima de mim. E por que ele teria ido até a casa do senhor para matar o senhor, para fazer mal para o senhor e para sua família? Vocês tinham algum entreveiro anterior, como diz aqui a pronúncia, ou não? Então, da minha parte com ele, nenhuma. Tanto que eu tinha um bloco de escola de samba, eu dava o abadá para ele, entendeu? Ele já tinha se envolvido numa briga anteriormente, eu separei ele, entendeu? Eu nunca tive nada com o Fernando. Até hoje eu não entendo, que nem diz minha tia, incompatibilidade de gênero que ele tinha com a minha pessoa. Tá, mas aquela noite era de carnaval? Era uma noite de carnaval aqui? Vocês se encontraram no carnaval, beberam, teve alguma confusão entre vocês no carnaval ou com alguma outra pessoa? Não, em nenhum momento. Eu estava sóbrio. Eu estava dentro da lan house, trabalhando com a minha esposa. Meus filhos estavam se divertindo no calçadão. Quando ele passou em frente ao calçadão e olhou para mim, Gavião, hoje eu vou te matar, hoje você vai morrer. Foi o que ele falou para mim e desceu. E ele falou isso para o senhor gratuitamente, ou seja, não teve qualquer motivo? Então, é igual eu estou falando,
da minha parte, não tem motivo. Agora, o que passa dentro da cabeça dele, eu não posso falar para o senhor. E ele falou para o senhor, seja antes ou depois, por que ele queria matar o senhor? Até hoje eu nunca entendi. Tanto que o irmão dele, eu falava, velho, conversa com o Fernando, por favor, que é o Robson, né? Finado Robson. Deus o tenha. Ó, conversa com ele, porque ele não gosta de mim, eu não sei o que acontece. Pô, o Pimbão trabalha na prefeitura, eu sou super amigo dele, entendeu? Então eu não vejo motivo, sinceramente não vejo motivo. Trabalhei com o Tavares também na roça, no mesmo ônibus, que é o pai dele, entendeu? Não tem nenhum motivo para ter rancor dele. E dou graças a Deus ele está vivo e todo para que ele seja um ser humano excelente, bom, para a sociedade. Tá. O senhor está morando aí em Santos, correto? Correto. Tá há quanto tempo aí? Trabalha com o quê? Olha, eu já estou aqui há 5 meses, eu trabalho na corda. Eu sou cordeiro, faço lavagem de prédio, restauração de pastilha, entendeu? Pintura, lavagem de prédio. E o senhor tem filhos? Então, eu tinha um casal, mas aí meu filho foi passar o carnaval no Rio e teve um falecimento, devido aos acontecimentos lá que eu não sei nem explicar. Então, eu tenho minha filha, Beatriz, que mora no Rio de Janeiro também. O senhor tinha o Bruno e a Beatriz, aí o Bruno faleceu e agora o senhor tem a Beatriz. Verdade, só tem a Bia agora. E qual que é a idade da Beatriz? A Bia tem 32 anos. 32 anos. E qual que é a idade e escolaridade do senhor? Eu tenho o 2º grau completo, que é o ensino médio, né? Eu fiz até o 1º, 2º, 3º, que hoje é chamado de ensino médio. Certo. O senhor tem quantos anos de idade? Eu tenho 5.3, 53. E o senhor já respondeu algum outro processo? Já foi preso alguma vez? O que o senhor tem de antecedentes? Eu fui aquela vez que, devido à falsidade ideológica, né, que foi o meu atestado de antecedentes, e me arrependo até hoje, que eu perdi uma oportunidade de estar no trabalho, e quando eu era do Correio. Quando o senhor era do? Do Correio. Porque teve um negócio lá, aí dispensou um monte de gente, entendeu? E eu fui no meio, porque teve negócio de violação de correspondência lá, e tinha mais de um monte de carteira envolvido. Como que não chegaram a um denominador menor, né? Sobrou para todo mundo. Tá. Então o senhor tem só a condenação da falsidade, que foi aqui em Centenário, Lupianópolis, de uma certidão, né? Para o senhor tinha prestado um concurso e aí teria falsificado uma certidão para constar que não tinha antecedentes, poder tomar posse no cargo. Foi isso, né? Agiram de má fé comigo, mas Deus sabe o que faz, que graças a Deus, estamos aí. O senhor quer dizer algo mais em sua defesa, esclarecer algo desse processo? Aqui para o juízo, para os julgados? Eu, da minha parte, só lamentar o ocorrido, né? Porque poderia ter sido uma coisa a ser evitado. Me arrependo de não ter procurado a justiça há mais tempo, mas foi por medo. Hoje mesmo, eu não resido em Lupianópolis porque tenho certo receio. E você para que dê tudo certo, né? Os jurados têm algum questionamento ao réu por intermédio do juiz? Querem perguntar algo para o Edson? O Ministério Público, esclarecimentos? Sem perguntas, Excelência. A defensora, esclarecimentos? Sem perguntas, Excelência. Então, sem mais perguntas pelas partes, encerrado o interrogatório. Aí, Edson, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, tá? E na sequência a gente vai iniciar os debates, o senhor continua acompanhando por vídeo, tá bom? Tá bom. Obrigado, Adriel. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui de novo. Primeiro julgamento que eu participo esse ano. Acho que ano passado foram inúmeros, perto de 15 por aí. Esse ano tem sido um pouco mais tranquilo. E feliz que eu ontem fiz 9 anos de comarca de Centenário do Sul, né? Tenho muita satisfação em trabalhar aqui, em ter um bom ambiente aqui. E conheço a maioria de vocês aqui, né? Todos de vista, alguns por nome, a maioria por nome, Gilberto, Natal, Vanderlei, a Vanessa e a Sônia. Vocês duas eu não lembro o nome, qual é o nome da senhora? Janete, o seu? Fabiane.
Tá? Então, é uma satisfação tê-los aqui hoje, né? E a gente precisa efetivamente, né, dar andamento nos trabalhos. Infelizmente, esse é um caso antigo, de 2009, né? E vocês que vão dar a palavra final, né? Então, assim, eu entendo que é um caso de menor complexidade por tudo que aconteceu, tudo que eu vou apresentar, né? Então, entendo também que não vai se postergar muito esse julgamento, né? Porque me parece que pode ser que a absolvição seja reconhecida por vocês, né? Eu entendo, inclusive, que isso tem tudo a ver por conta do que eu vou expor, né? Tanto pelo lapso temporal, quanto, né, pelo que foi falado pelo senhor Edson, né, como também o fato, me incomoda muito o fato da vítima, né? A vítima não está presente aqui, né? Então, assim, eu me preocupo muito com as vítimas, né? A gente procura o Ministério Público como uma atuação institucional, tem um dever, uma obrigação, como o próprio texto constitucional fala das vítimas, a gente se preocupa muito, tanto vítimas de Maria da Penha como vítimas de qualquer crime, né? Mas a vítima tem que colaborar, tem que passar a sua versão, tem que aparecer, tem que falar o que foi que houve, né? E a vítima não veio por quê? Por que a vítima não veio? Porque a vítima está com mandado de prisão em aberto, né? Então, assim, eu não sou chegado a meias palavras e sempre que eu venho aqui, e sempre que eu sento ali, né, eu tento ser promotor de justiça, e não de amigo, de oba-oba, né, desse, daquele, de favorecer um ou outro, não me interessa, né? Então, se tiver que absolver, para mim, eu não venho aqui para ganhar, para perder, para fazer nada, nem para postar no Instagram, né, resultado de júri, então eu não tenho esse tipo de preocupação, né? Mas o fato da vítima estar com mandado de prisão em aberto, de não aparecer aqui hoje, porque se aparecesse aqui hoje, seria presa, né? Inclusive, a gente está atrás da vítima, a gente tem procurado bastante a vítima aí, e, infelizmente, o que falaram hoje aqui é verdade, ela estava trabalhando lá no município de Lupionópolis mesmo, né? A polícia foi lá há poucos dias atrás e não encontrou, ele não está mais, porque lá tem aquelas questões que às vezes tem no município pequeno, programas de auxílio ao trabalhador, às vezes a pessoa acaba ali fazendo um trabalho, né, mais braçal na rua. Então, é isso, tá? Já eu explico mais a vocês como é que vai funcionar o julgamento. Queria, antes de mais nada, saudar aqui o doutor André, que está 15 anos aqui na comarca. 15 anos, doutor André? 15 anos na comarca, né? E para mim é uma satisfação muito grande. Trabalhar com ele talvez seja o principal motivo ainda de eu estar aqui, não somente, né, de trabalhar com ele, mas também com a equipe dele, com o pessoal da promotoria, e também de me sentir ainda respeitado pelas pessoas aqui do município, né? E também ter bom trânsito com os advogados aí, com as pessoas. Isso para mim tem um valor muito grande. Que às vezes, né, a pessoa fala, mas por que você está indo em Centenário do Sul? Por que eu atualmente há 1 ano e 1 mês eu também respondo por Londrina, pelo GAEMA de Londrina, né? Então eu trabalho um pouco lá, um pouco aqui, mas eu tenho convicção que eu sou promotor daqui. Eu estou lá, né, momentaneamente, em alguns dias da semana, mas eu me sinto promotor daqui. Porque quando eu passei no concurso, quando eu estava... Tá ruim, Adriel? Então, quando eu estava estudando, eu queria muito ser promotor de justiça, fiz muitas provas, né? E eu cheguei aqui, né, e gostei da ambiência, das pessoas, do contato, Alô? Se quiser eu falo sem o... era o meu mesmo, então. Então, aí, do contato com as pessoas, né? Então, assim, é um valor que eu acho muito importante na minha vida, né? De ter bom relacionamento, aqui com todo mundo também, né? E com os vereadores também, com o chefe do Poder Executivo, com os 3, né? Procuro ter uma conversa aí, assim, sempre franca com as pessoas, né? Sim, não. E então eu gosto de estar aqui por isso, né? Porque eu acho que ainda tem um ambiente sadio, e isso tem muito a ver por conta da postura do juiz, doutor André. Está aqui há 15 anos e realmente procura fazer um trabalho de excelência, uma pessoa super educada, super ponderada, né? E mais que isso, né? Assim, o valor humano, né? Sempre
muito preocupado com as pessoas, muito preocupado com o semelhante, além de, pelo menos na minha visão, de exercer muito bem a magistratura, de honrar a magistratura, tem isso também no trato, né, com os advogados, né, recebe todo mundo, tem uma grande educação. Então, acho ele responsável aqui por manter o bom ambiente do fórum, né, e cuidar bem aqui dos serviços em geral. A Ellen também, né, uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito de trabalhar com ela já há bastante tempo, a gente sempre conversa aí sobre as questões, né, de trabalho, ela é sempre muito atenta, muito, né, eu até sempre falo, às vezes, né, a gente comete algum equívoco aí no cartório, eu mesmo ali, e falo também isso com o doutor André, né, porque todos nós somos passíveis de erro, né? E quando a gente erra, quando eu erro, quando a Ellen erra, a Flávia, o Adriel, ou algum oficial de justiça, eu sempre garanto que é de forma involuntária, né? Porque às vezes a gente tem muito serviço, tem muita coisa na cabeça, e às vezes a gente acaba tropeçando. E ainda bem que isso acontece de forma muito pequena, pelo volume de trabalho, né? Então eu gosto muito assim de ver o comprometimento da Ellen, né, a preocupação, o fato dela morar em Lupianópolis, ela tem responsabilidade também com Cafiara e também com a cidade aqui de Centenário do Sul, a pessoa envolvida com a nossa comunidade, se preocupa mesmo em que a gente preste sempre um serviço de qualidade, né? O Adriel também é uma pessoa que eu admiro bastante e tem um ótimo astral, né? Tudo que a gente pede para ele, tem muitas habilidades manuais, né? E nos ajuda muito, é sempre atencioso, né? Durante a pandemia, então, atendeu inúmeras pessoas, eu passava o telefone diretamente do cartório, ele sempre atende, passa a explicação de forma correta, né? Os oficiais de justiça também são pessoas que eu gosto demais, o Ademilson, o Lucas, né? Pessoas sérias e que estão na rua aí muitas das vezes, né? O Lucas que não mora aqui, mas está sempre atento, sempre, né, andando de um lado para o outro e vendo o que tem na rua, se tem alguma coisa estranha, sempre reporta, sempre comunica, né? E o Ademilson também, fico feliz dele realmente não ficar aqui falando isso e aquilo, o fato dele morar aqui, tem uma postura completamente neutra, isenta, né? Ele reporta os fatos que ele vê que, né, pode gerar problema, independentemente de ser A, B, C, D e E, ser político, de não ser, de ser vizinho, de não ser, de ser qualquer pessoa, né? Então, os oficiais de justiça, né, que são comumente chamados de longa-manos do juízo, né, aqui em Centenário, eles ajudam muito o Ministério Público do Estado do Paraná a procurar se antecipar os problemas e resolver as questões aqui da nossa cidade. A doutora Patrícia, que eu respeito muito também, foi servidora do Ministério Público do Estado do Paraná e já está há um tempo na advocacia, né? É uma pessoa também que a gente conversa de vez em quando, né? Porque ela às vezes vai defender os interesses dos clientes, então a gente acaba conversando às vezes por WhatsApp ou então mesmo aqui na promotoria. A senhora tem meu respeito também. Tá, doutora? E a lenda Pardal voltou ao Tribunal do Júri de Centenário do Sul. Andava sumido, mas hoje que a gente está com a casa vazia, pelo menos aqui, não sei se no YouTube, né, que tem muito corneta lá de Curitiba que fica vendo, né, como é que está o promotor, como é que está isso, como é que está aquilo. Mas o Pardal voltou. O Pardal está aí, o Pardal é uma lenda viva, a voz de Centenário do Sul, né? E o Bega também, jogador caro, um grande jogador, está aí prestigiando a gente, né? E os nossos estagiários também estão presentes aqui. Mas, enfim, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, no Tribunal do Júri, a responsabilidade é de vocês, né? Entendo que o caso é de absolvição, né? Pelo que eu vou expor, mas a palavra final cabe a vocês. Vocês é que vão decidir, vocês que vão julgar, né? E por que isso acontece? Porque o legislador, há muito tempo atrás, ele entendeu que quando alguém, né, um homem ou uma mulher mata outro ser humano, isso tem que ser julgado por ser humanos que não são juízes togados, né? O juiz togado, ele julga tudo menos os crimes dolosos contra a vida. Isto é, os crimes proposital, quando a pessoa quer efetivamente matar alguém, né?
E, nesse sentido, vocês é que vão dar a palavra final. Em caso de condenação, o juiz togado, o doutor André, fará apenas a dosimetria da pena, fará apenas os cálculos de quanto efetivamente, né, o condenado, se for, terá que cumprir. E nesse sentido, queria explicar para vocês como funciona a votação, né? Vocês receberão 2 cédulas, uma com sim, escrito sim, outra com escrito não, né? E será feito, depois da minha exposição aqui da doutora Patrícia, uma série de quesitos pelo doutor André, perguntando sobre o fato, perguntando sobre se foi ele mesmo que praticou esse fato. Me parece que sim, né? Porque inclusive ele disse isso, e na autodefesa dele no interrogatório ele disse que agiu assim para cuidar da família dele, por legítima defesa. E o fato, me parece que também houve, essa pergunta sempre acontece no julgamento, o fato aconteceu, né? Aconteceu. As testemunhas também vieram aqui, relataram, inclusive, então eu também creio nisso. E todo julgamento do tribunal do júri tem a pergunta, você absolve o réu, no caso o Edson hoje? Essa pergunta, ela é obrigatória em todos os julgamentos, né? Por quê? Porque, diferentemente do juiz togado, vocês não precisam fundamentar. Ninguém vai perguntar para você, Sônia, Gilberto, olha, por que você julgou assim ou assado? Isso não acontece. O juiz de direito tem que fundamentar por que ele está absolvendo, por que ele está condenando, mas no tribunal do júri não, né? Justamente por conta dessa peculiaridade de uma pessoa julgar outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa perde o controle emocional, né? Tem uma série de circunstâncias aí, às vezes tem algumas ofensas pretéritas, né? E isso acaba tendo, né, uma margem maior para que o jurado, né, possa efetivamente, dentro do aspecto dele de justiça, dentro das pré-compreensões, né, e também da própria análise dele enquanto pessoa, como o doutor André salientou en passant, só é jurado quem não tem BO, quem não tem problema com a justiça, quem tem, né, um nome a zelar, quem tem uma dignidade, né? Então, tem uma lista, e essa lista ela é mudada todo ano, né? E ao longo dessa lista, 25 pessoas são sorteadas, né? E vocês foram sorteados entre esses 25, toda vez que tem um julgamento, e aí no dia, né, esses 25 são convidados a vir aqui. Hoje vieram 21, e desses 21 que estavam aqui presentes, 7 foram sorteados, né? E alguns eu recusei e outros não, né? Então, assim, essa recusa, até falo isso para os outros jurados saber, não é nenhum demérito, não é nenhuma questão, né, pessoal, é porque o que eu penso, né, em fazer essas análises, né? Primeiro porque eu gosto, assim, que as pessoas tomem conhecimento de como é o tribunal do júri, até como experiência de vida, né? Até para a sua própria vida, de saber, né, como é, porque às vezes a gente vê muito filme americano, a gente fica achando que o nosso tribunal do júri é igual o do americano, e não é, até pela ascendência que a cultura norte-americana acaba tendo aí no nosso audiovisual, a gente acaba vendo muito filme americano, né? Então, o fato da pessoa sentar aí, de entrar ali na salinha secreta depois, de participar desse ritual, eu acho interessante também, para que mais pessoas conheçam como é que isso funciona, né? E hoje aqui, a gente está tratando de um fato de 2009, né? Tem mais de 14 anos e 4 meses, né? E assim, é chato, é desagradável, né? Porque todo mundo merece uma condenação ou uma absolvição em razoável duração do processo, em um tempo hábil, né? Porque, suponhamos, já pensou, você passa por uma situação dessa na tua vida, você ficar aí não sei quanto tempo sabendo se você vai ser condenado ou não, é chato. Eu, enquanto pessoa, tenho uma palavra que eu não gosto, que é a expectativa, né? Eu vivo da expectativa. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu vou ser condenado? Será que eu vou ser absolvido? Então, sabe, Vanderlei, eu não gosto dessa palavra de expectativa. Eu prefiro ter uma questão mais direta, assim, sim, não, e não. E isso está se arrastando aí por inúmeras questões, né?
Infelizmente, por inúmeras questões, isso está se arrastando. Mas a acusação basicamente é que o Edson atentou contra a vida do Fernando. Né? Isso em fevereiro de 2009. E o Fernando saiu lesionado, né, na região do abdômen. Né? E eu sempre procuro levar em consideração o seguinte: o Fernando não veio aqui, não deu a versão, né, dele, mas para mim, do que eu apurei, do que eu pesquisei, ele não ficou com sequelas disso. Ele não tem sequelas. Né? E parece que, tanto é que não ficou, que um pouco depois, no mesmo ano de 2009, ele praticou um crime gravíssimo. O crime mais grave do Código Penal, que é o latrocínio, né? Com uma pena muito alta, que ele foi condenado. Então, como eu já disse, o Fernando deveria estar aqui hoje, né, na qualidade de uma pessoa presa. Só que ele se evadiu, ele fugiu. Então ele está solto. Estava lá em Lupionópolis, como foi falado aqui hoje. Não estou falando nenhuma novidade que vocês viram. Né? E também não é novidade que ele sabe que está foragido e a polícia também, porque a polícia segue atrás dele. Né? E, inclusive, já foi lá em Lupionópolis e ele está sumido. Então, não vou maquiar nada, não vou esconder nada, essa é a realidade fática. Né? E também por isso, né? Por quê? Que eu sempre procuro ver quais são as consequências de qualquer fato, de qualquer coisa. Né? O Edson está aí, e ele, na vida pregressa dele, ele tem poucos problemas com a justiça. Né? Um problema ele arrumou de graça, por ignorância dele. Ele fez um PSS, né? Tá aí a Vanessa, que trabalha no município aqui de Centenário como professor, ele fez um PSS para ser vigia lá em Lupionópolis. PSS é um programa de seletivo simplificado. E passou em primeiro lugar. Né? Passou em primeiro lugar. E ele, nós que trabalhamos aqui no fórum, que pessoal de Lupionópolis, já sabia que ele respondia esse processo. Esse que a gente está julgando hoje. Isso me parece que foi em 2016 ou 2017, por aí. Ele fez esse PSS, passou em primeiro lugar, veio aqui no cartório, né, a Flávia não está ali, pediu uma certidão de antecedentes criminais. No que ele pediu a certidão de antecedentes criminais, constou que ele estava respondendo esse homicídio. E aí eu repito, por ignorância dele, né, porque isso aí, embora grave, né, não tinha trânsito em julgado, não tem trânsito em julgado, não tem condenação. Né, e existe, vigora no nosso ordenamento jurídico uma presunção de inocência. Matou ou não matou? Não matou, o Fernando está vivo. Né, mas foi condenado ou não foi? O processo não terminou. Então, essa presunção, né, fica em favor dele. Mas ele, assodado, né, ele não perguntou nem para mim, nem para o município, nem para o advogado. Né? Olha, mas será que eu não vou poder assumir? Passei em primeiro. Ele, né, tomou uma medida extrema. Eu não sei se foi ele, o que foi que aconteceu, só sei que ele pegou essa certidão da Flávia e ou ele mesmo ou passou para alguém e apagou essa questão da... Estão entendendo? Estão acompanhando? Apagou essa questão. Isso é fraudar um documento público. E ele saiu daqui e apagou isso, ou ele apagou, ou pediu para alguém apagar, e entregou lá em Lupionópolis. Quando ele entregou lá em Lupionópolis, o RH de Lupionópolis detectou isso. Né? E no que detectou, me avisou. No que me avisou, eu até pedi para a polícia me acompanhar e fomos até a casa dele e o prendemos em flagrante na oportunidade. Ele ficou preso aqui por uma semana, né, e depois ele recolheu fiança. Né, e então, foi grave isso que ele fez, né, porque ele tentou criar uma situação, mas que não tinha relevância, ele não precisava fazer isso. Ele não precisava esconder isso. Ele fatalmente iria trabalhar lá normal, durante o tempo, né, que foi feito o
processo seletivo e uma contratação temporária por prazo determinado. Só que aí ele não assumiu lá, né? E a gente sabe hoje em dia os reflexos, né, que todo mundo tem um celular hoje em dia, então, assim, fica chato, né? Para quem pensa minimamente em ter uma boa reputação, não é bom que se faça nada de errado, né? E aí ele ficou com essa mácula aí, pelo menos na honra dele. E então, assim, foi a única vez que ele se envolveu com a justiça, e essa daqui de hoje, né? E essa daqui de hoje, por conta de todas essas circunstâncias que eu falei, pelo lápis temporal, pelo fato do Fernando não ficar com uma sequela grave, ter alguma inutilização de membro e tudo, né? E também pelo fato do Fernando não vir aqui colaborar com a instrução, falar para vocês, olha, eu estou com problema até hoje, né? Então, assim, o Edson, veio aqui, deu a versão dele e falou, ó, estou agindo em legítima defesa. Então, eu não vou nem perquirir, não vou nem, né, ficar olhando mesmo se tem fundamento ou não. Porque de tudo isso, de todo esse contexto, né, quando eu bato no liquidificador, me parece, né, que a melhor solução para esse caso é que ele seja absolvido disso, né? Primeiro por quê? Porque ele, por conta de uma outra questão, teve o dissabor de ficar uma semana preso. E uma semana preso é péssimo para qualquer pessoa. Na cadeia, o ponteiro dos segundos demora a andar, né? E fora isso, né, vocês sabem como é que é a realidade aqui do nosso sistema prisional, então tem tudo isso. Eu, como disse, assim que eu cheguei aqui, procuro ser justo, procuro, né, ter uma visão ampla dos fatos. E eu não gosto, né, de ser, todo júri eu falo isso, de ser fábrica de maldade, de condenar por condenar. Né? Por quê? Porque as pessoas às vezes erram, o ser humano é falível. Né? Temos sim, como eu disse ainda há pouco, podemos errar? Sim, desde que a gente não se prepare para errar. Desde que a gente, né, erre por alguma coisa que escape a nossa atenção. Porque assim, não dá também nesse sentido de, eu vou ficar bebendo ali na avenida, tomando, não sei, 5, 6, 7, 8 cervejas, né? Aí vou lá para Londrina. É óbvio que vai errar. Aí não tem desculpa. Você não pode se colocar numa situação de risco. Né? Não dá. Aí é absurdo. Fazendo apenas um paralelo. Agora, nesse caso dele aí, o erro, em tese, que ele cometeu na outra questão, não tinha sentido, não tinha nexo. Sabe? Ele se preocupou, ele viu alguém com um lençol branco na cabeça, o fantasma vai me pegar. Né? Que não tinha sentido nenhum ele falsificar aquele documento, porque aquilo ali não ia trazer problema para ele. E nesse outro que a gente está julgando aqui hoje, a gente não dá, assim, as consequências, o fato dele vir a ser condenado, a meu ver, seriam muito desproporcionais por todo esse contexto, por tudo isso que eu acabei de falar aqui. E assim, eu acredito muito, né, que o Ministério Público não pode ser fábrica de maldade, que o Ministério Público realmente tem que buscar sempre a justiça, claro, de acordo com a Constituição, com as leis, mas a gente tem que olhar, né, com pinça todo caso concreto. A gente tem que ser altruísta, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Nós, e acho que vocês também. Né? Então, quando é caso de condenação, quando é um caso grave, quando é um caso que não tem desculpa, eu venho aqui e procuro deixar muito claro isso. Olha, não tem jeito, não tem como, não dá para passar a mão na cabeça. Mas hoje, né, acho que é caso de absolvição. Por tudo isso que eu falei. Por tudo isso. Lápis temporal entre o fato e o julgamento muito grande, 14 anos. Né? As consequências do crime foram pequenas, a meu ver, porque ele foi atingido ali, mas em fevereiro de 2009. Aí depois, em outubro de 2009, ele estava praticando um fato gravíssimo, o Fernando, no caso. Então,
Você pode colocar para mim ali, por favor, Adriel, só para ficar mais claro para os jurados ali, ó. É. Muito obrigado. Tá vendo ali? Não, não é esse caso não. Não é esse caso não. É outro. Tá? Porque esse aí, o Fernando, além desse latrocínio, também teve a questão da arma. Tá vendo? Olha lá, ali ele estava portando uma arma de fogo em 2009. Em outubro de 2009, que ele, ali é 3 de maio de 2009, né? Em outubro de 2009, ele praticou um fato gravíssimo, muito grave. Esse caso aí, com mais 2 pessoas. Olha lá. Esse caso aí. É, esse mesmo. É. Ó, tá vendo lá? Olha lá. No segundo semestre e antes do dia 27 de outubro de 2009, tá vendo? Claudinei, Fernando e Suzamar. Agora, já no dia 27 de outubro, o Claudinei e Fernando, né, em unidade de desígnios, com consciência e vontade, agindo com ânimo de acerramento, mediante violência exercida contra a vítima, pessoa idosa e com 84 anos de idade, subtraíram para proveito deles elevada quantia em dinheiro não estimado, documentos pessoais e cartão bancário da vítima, né? Logo e deixando a vítima amordaçada no local. Logo em seguida, denunciados por acaso da vítima, juntamente com a denunciada Suzamar, se dirigiram com um veículo Chevette até a cidade de Centenário do Sul com a intenção de sacar dinheiro da conta corrente da vítima. Desce mais, por favor. Aí a denunciada, Suzamar, era neto da vítima. Desce mais, por favor. E então eles responderam ali, ó, o Claudinei, o Fernando e a Suzamar, por esse crime. 157, parágrafo 3º, segunda parte. E isso gerou uma condenação altíssima para eles. Né? Veja que contra uma pessoa de 84 anos. Né? E eu procuro destacar isso porque, assim, quando o Fernando foi vítima foi em fevereiro de 2009. A questão da arma foi em maio. Até vocês já estão, né, bem claro para vocês. Isso foi em outubro. Então tem esse lapso temporal. Né? A gente tem que ter essa questão lógica, né? E agora coloca nos próprios autos aí para mim, Adriel, 147, parágrafo 1º. Eu aqui, para deixar claro, eu tinha falado em latrocínio. Latrocínio é um roubo seguido de morte, né? Mas foi um roubo com muita violência. Não chegou a matar, mas ele ficou amordaçado. Foi um roubo com muita violência e com uma pessoa maior, quer dizer, muito idoso, 84 anos. Né? E que é 146.1 desses autos aí. Olha o que está escrito lá. Certifico que deixo de expedir mandado de intimação para a testemunha Fernando de Santos Tavares, tendo em vista a informação recebida da delegacia de polícia, com a informação que em 6/3 ele fugiu da PEL 2. Tá vendo? Ele fugiu da PEL 2 em 6/3. Por isso que ele estava em Lupionópolis. A gente está em 23, né? Aí agora, ali a Ellen, ela certificou isso no dia 8 de junho de 2023. Agora vai no 146.3, por favor. Sobe aí, por favor. Mais um pouquinho, por favor, Adriano. Não, lá em cima mesmo. Lá. Olha lá, ali, ó. Olha a sentença. Quantos anos, tá vendo?
Então, assim, ele, por conta desse crime, ele estava cumprindo no total 24 anos. Então, uma quantidade de pena muito alta. Né? Muito alta. Repito, se o Fernando estivesse aqui, preso, e falasse, ó, aconteceu isso, contasse a versão dele e me convencesse, eu não teria nenhuma questão, nenhum pudor do fato dele estar condenado a 24 anos, impedir também a condenação do Edson. Estou fazendo esse adendo para que não parem dúvidas, né? Porque assim, eu trabalho com justiça e não com vingança, tá? Se ele tivesse vindo aqui, aconteceu isso comigo, eu ia pedir aqui com toda a força, com toda a veemência, a condenação do Edson. Né? Mas o Edson diz uma coisa, o Fernando que poderia contraditá-lo, falou, não foi isso não que você está falando, não foi assim não. Ele não veio aqui, ele não fala. E não fala e se envolveu em questão gravíssima. Né? Então, assim, eu só estou deixando isso claro para saber que eu não tolero vingança, que eu não suporto vingança, que tudo tem que ser resolvido, decidido pela justiça e não com as próprias mãos. Mas eu não vou dar soco em ponta de faca, eu não me afasto da realidade. O fato é de 2009, a gente está julgando em 2023. E não é bom para ninguém ficar com essa espada apontada no peito, se vai ser condenado ou vai ser absolvido. Isso aí já é muito incômodo para qualquer pessoa. Então, diante disso tudo, dessa equação que eu falei de bater no liquidificador, eu chego à conclusão que o mais acertado é que ele seja absolvido. Por quê? Porque ao longo da vida dele, ele se envolveu nessa questão que eu falei, hoje aqui, que a gente está julgando, e aquela outra que ele não deveria ter se envolvido. Por ignorância, por desconhecimento, acabou se envolvendo e pagou caro por isso. Muito caro, por sinal. Então, eu acho que isso é suficiente. Ele não se envolveu mais em nenhuma outra questão, né? E, ao mesmo tempo, o Fernando está solto, deveria estar cumprindo pena, deveria estar aí, abre aspas, pagando o débito que ele tem com a justiça, e não está. Está solto aí, por aí. E a gente também não pode se descuidar disso. É por isso que eu sempre tento fazer uma análise assim, o mais ampla possível para efetivamente buscar mesmo o que é justo. E não assim, ficar, mas ele fez isso, ele atentou contra a vida do outro. Sim, parece que sim, mas em 2009. Tá? E como é que foi feito isso? Foi gravado, tá a palavra de um contra o outro. A mulher dele teve aqui, claro que normalmente a mulher sempre protege, né, o marido quando não tem uma dissolução truculenta e tudo, né, quando convivem bem, mas não dá. Né? O Fernando minimamente tinha que aparecer aqui, tinha que falar, olha, aconteceu isso, eu estou assim, eu estou assado, mas provavelmente não aparece porque está foragido. Tá? Então, é isso. É isso que eu queria falar para vocês. Né? E a convicção de vocês é inabalável, é inatingível. Vocês podem votar como vocês bem entenderem. Mas eu entendo que houve crime? Sim. Para mim houve crime, sim. Houve o fato, sim. Né? Foi o Edson? Sim. É caso para absolver? E parece que por todo esse contexto que eu narrei para vocês, me parece que é caso de absolvição, tá? Obrigado pelo comparecimento de vocês aí, né? A gente sabe que tem as questões, cada um tem a sua família, tem o seu trabalho, tem afazeres e tudo, e às vezes é pego de surpresa, né? Mas é importante a gente colaborar sempre com a justiça. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E às vezes a gente, acontece muito aqui, vê um fato, não vou falar não vou incriminar não vou, né? E na hora H, você precisa que alguém,
para fazer valer o seu direito, fala, ó, eu vi sim aquela pessoa ali, sabe? Deus livre e guarde, mas, sabe, ó, fizeram isso com a Sônia, entendeu? Eu vi, fizeram mesmo. Né? Porque às vezes a Sônia, né, sabe que a pessoa viu, aí a pessoa, né, ou, né, às vezes por temer não sei o quê, né? Porque eu nunca vi alguém que venha ser testemunha que tenha tido problema depois. Pelo menos aqui na nossa região. Né? No Rio de Janeiro é um pouco diferente. Às vezes, quando você enfrenta algum tipo de facção, aí tem algum sentido, mas aqui, não. Graças a Deus, não. Né? E também, porque eu tenho a fazer, porque eu estou com preguiça, porque eu não quero ir, porque eu não gosto de mexer com justiça, porque eu não quero ir lá, né? Então, às vezes, né? E é fundamental, né, que sempre as pessoas que viram, né, e veem qualquer fato que passe a sua versão como é, sem aumentar, porque só assim a gente vai melhorar enquanto sociedade. Vi sim, aconteceu isso, não aconteceu. Porque assim, eu também não quero nunca fazer carga e buscar condenação de pessoas que não merecem estar condenadas. Né? E se tiver que absolver alguém porque alguém viu alguma coisa importante, relevante, que inocente alguém, tem que ser falado. Tem que ser falado. A gente que trabalha com justiça, a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem que entregar o nosso melhor sempre. Temos que entregar o nosso melhor sempre. A gente tem que ter responsabilidade, porque não estou dizendo a primeira vez, já falaram, né? A última palavra cabe ao Poder Judiciário. A última palavra cabe ao Poder Judiciário. É assim, o nosso sistema funciona desse jeito. E para isso a gente tem que ter sempre uma postura exemplar, uma postura de comportamento, uma postura de isenção, de imparcialidade, de neutralidade, de não ouvir, né, de ter tititi, de ter oba-oba, de ter, né, e estou falando isso também porque um caso muito grave aqui da nossa comarca, que eu já me manifestei, apresentei alegações finais, as pessoas às vezes falam, mas por que você fez isso, por que você fez aquilo? Porque eu procuro ser justo, né, porque eu procuro, né, posso, como eu disse aqui já hoje, se eu errar, se eu analisei mal, é de forma não intencional. É porque me faltou alguma questão ali. Não só eu, como as pessoas daqui. Eu estou há 9 anos aqui. Estou 9 anos aqui e vejo que as pessoas daqui têm responsabilidade. Querem fazer o melhor. Todos, sem exceção. Repito, fiz 9 anos ontem e sigo aqui por isso. Não sou melhor do que ninguém, né? Mas gosto do ambiente, gosto de estar num local que eu vejo que todos têm preocupação em querer entregar o melhor. Claro que o sentimento pessoal de cada um cabe a si, mas quem está aqui como técnico, como juiz, como promotor, como servidor, como estagiário, né? Todos, a gente tem essa preocupação de entregar a vocês, porque né, a gente vive em função da sociedade, o nosso produto final é a sociedade, a gente não trabalha em mercado, a gente não trabalha com móveis, como o Vanderlei, né? A gente tem que atender cliente, a gente tem que atender todos, independentemente de qualquer questão, de qualquer, sabe? E por isso que eu também falo isso em relação ao Fernando. Se o Fernando, mesmo com toda essa vida pregressa que ele tem, esses problemas que ele teve, se ele tivesse aqui e falado isso, né, e me convencesse efetivamente que ele foi vítima, né, de uma injustiça grande que atentaram completamente com a vida dele, eu iria estar aqui buscando isso e lutando por isso. Né? Mas ele não veio, ele não quis dar a versão dele, está com todos esses problemas e a gente tem que tocar a nossa vida, a gente tem que concentrar energia para o que é importante, para o que vai mudar a nossa realidade. Isso que a gente tem que fazer. Não sou dono da verdade, não sou professor de Deus, né, mas eu procuro sempre matutar, sempre, né, ler uma coisa, ler outra, pensar, para que a gente entregue o nosso melhor para a população. Obrigado. Tá? Excelentíssimo senhor, doutor André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, presidente desse Tribunal do Júri. Eu sempre falo que eu gosto muito de trabalhar
aqui na comarca, tendo Vossa Excelência na condução dos trabalhos, não só no Tribunal do Júri, mas também no dia a dia do fórum, né? O seu jeito de julgar, buscando sempre a justiça, julgando de acordo com a sua consciência, sem se preocupar com as opiniões, com holofotes, com tudo. Saiba que Vossa Excelência tem o respeito e a admiração desta advogada. Dr. Renato dos Santos Santana, digníssimo representante do Ministério Público do Estado do Paraná. Também respeito muito o senhor. Os serventuários aqui da Justiça, que estão aqui, a Ellen, o Adriel, o Lucas, o Ademilson, sintam-se também cumprimentados pela defesa. Senhores jurados, hoje que eu falo que ser jurado sempre é receber um fardo muito grande, né? Uma grande missão. Apesar hoje do fato ser fácil, né? Não ser tão complexo, mas eu falo que ser jurado é decidir a vida de alguém, né? É decidir os próximos anos da vida de alguém. E carregar isso, acho que para a vida inteira. Não, aquele dia eu decidi a vida de alguém, eu decidi como seriam os próximos anos da vida de alguém. O réu Edson, né, hoje ele não estava aqui presente, ele falou para mim que ele teria medo, estava com medo, com receio, porque o Nanã, né, o Fernando está foragido, ninguém sabe onde que estava em Lupianópolis até esses dias, nem o réu sabia, mas ele falou que ele se sente amedrontado, não quis vir aqui hoje. O réu Edson, ele, assim, eu acredito na versão que ele deu, porque eu acredito que todo homicídio, toda tentativa de homicídio tem uma história. Ninguém sai por aí matando o outro à torta e à direita, só se for maníaco, doente, alguma questão desse jeito, igual entraram lá na escola, aí, assim, não é normal. Porque todo homicídio tem uma história, tudo tem um fundamento. Ele não é louco, não é maníaco, porque senão ele já teria matado muita gente. No começo do inquérito, falou que ele atirou no Fernando porque o Fernando pisou no pé dele. Isso não é motivo para uma briga, né? Se ele fosse dessa forma, ele teria já matado um monte de gente, porque quantos pisão no pé a gente leva durante a nossa vida, né? E as testemunhas aqui presentes, nenhuma relatou o que levou a isso. Relatou realmente que o Edson atirou no Fernando, né? Mas o porquê disso? O Edson é uma pessoa normal como nós, ninguém vai querer matar, ninguém vai querer privar a vida de outro sem nenhum motivo, né? E não existem provas, não existem nada a respeito disso nos autos. A gente sabemos, sim, do passado da vítima, né? A gente sabemos o comportamento dela, que era propício ao crime, né? Desde aquela época, como o doutor Renato falou, ele levou o tiro em fevereiro, em maio ele foi preso com uma arma de fogo, em outubro, não sei, não me lembro agora bem o mês, ele praticou o crime de latrocínio, que eu digo que é um dos piores crimes, não só por ser uma pena alta. Eu sempre penso o seguinte, eu, Patrícia, eu não gosto de defender latrocínio. Defendi uma vez nomeada, mas se bater na porta do meu escritório, oferecer o tanto que for, eu não defendo. Porque o crime de latrocínio, qualquer um de nós podemos ser vítima, né? Ele chega para roubar e te mata. E o diferente do homicídio. Ah, mas você acha ruim defender o latrocínio, mas não acha ruim defender o homicídio? Sim, porque o latrocínio, qualquer um da gente podemos ser vítima. O homicídio, não. Para alguém querer me matar, eu tenho que fazer alguma coisa para ele, que ninguém sai matando à torta e à direita, né? Então, a vítima, neste caso que é o Edson, que a gente se confunde um pouco, que hoje aqui se inverteu, né? O Edson é o réu e o bandido, a pessoa que pratica um monte de crime, é a vítima. Mas, assim, ele já era propício a isso. Ele era uma pessoa, os crimes dele não é furto, não é,
assim, crimes de bagatela. São crimes todos com violência. Os antecedentes criminais do Fernando são 16 folhas, por isso que eu nem vou entregar para ninguém, que não vão entender. Mas tem violência doméstica. Daqui uns tempos, vai ter um novo júri aqui dele na comarca, porque ele atirou, não sei se tem alguém de Lupianópolis, história de Lupianópolis, não. No Bros Amarela lá, ele atirou nele, ele vai ser julgado aqui nesse tribunal do júri. Ele teve o latrocínio, que é um pior crime, então ele já era propício à violência. O que a gente pode analisar da história dele é que ele é uma pessoa violenta, entendeu? E então, assim, por que eu acredito na versão do Edson? É por isso. Porque o Edson nunca teve nenhuma passagem, nunca teve nenhum envolvimento anterior a isso. E será que a pessoa do nada, ela vê outra e fala, não, vou matar ele hoje? Não, deve ter uma história. Então, eu acho que a história que o Edson conta realmente é verdadeira. Né? Ele não tinha arma, nunca teve, nunca foi preso. Depois disso, o crime que ele cometeu foi por um momento de desespero, de não poder assumir um emprego, né? Mas nunca teve notícias dele. O senhor que é de Lupianópolis, ele era dono de uma lan house lá. Nunca teve notícia dele que ele ser violento. A mulher dele veio aqui hoje, não, estou casada ainda, mas não falou, não, o Edson era violento. Não, ele era uma pessoa tranquila. Assim, acredito que ele não tinha arma mesmo, que realmente a arma era do Fernando, porque quem andava armado era o Fernando, não era o Edson, entendeu? E assim, não tem, se tivesse pelo menos alguma prova, alguma testemunha que realmente falasse, não, o que aconteceu, não, ele foi lá do nada e atirou. A ex-mulher que namorava ele, né? Eu tentei perguntar como que era. Não sei te informar. Todo mundo não quer se intrometer no meio, né, dessa história. Mas pensando na sua própria integridade. Porque imagina, ela vem aqui, ele está foragido, a gente não sabe onde que ele está. Quem vai vir aqui falar, né? Então, assim, senhores, apesar do fato realmente ocorreu, infelizmente ocorreu, o Edson está há 14 anos, né, carregando esse fardo nas costas. Eu acredito que não é fácil, igual ele teve esse episódio, né, de perder um serviço por culpa desse ato não pensado dele, dessa fatalidade que teve na vida dele, que eu acho que também não deve ser legal para ninguém carregar antecedentes criminais desse, né? E ele teve esse ato, teve que mudar de Lupianópolis, hoje ele não se encontra mais em Lupianópolis. Por quê? Porque se tornou perigoso para ele continuar ali. Tem muita gente que fala, né? Se você for matar alguém, você tem que matar, porque senão você tem que correr, né? Porque ficar vivendo na mesma cidade, ele teve que mudar toda a vida. Abandonou a mulher, foi para fora, perdeu várias oportunidades, porque você constar um antecedente criminal, né, de homicídio. Eu não sei como que é lá, mas eu acredito que em cidade grande, assim, eles, por não conhecer, eles sempre pedem antecedente. Imagina você chegar de homicídio. Eu acredito fielmente que ele comeu o pão que o diabo amassou, como o pessoal fala nesses 14 anos, esperando esse julgamento, né? Um julgamento que poderia ter sido, sim, resolvido, né, bem antes. 14 anos de espera é muito, é quase uma vida, né? Então, senhores, sim, eu passei para os senhores o que eu acredito realmente que aconteceu. Eu realmente acredito na versão do Edson, tá? Até porque não existe versão do Fernando, né? Como o promotor falou, o Fernando não esteve aqui para falar a versão dele. As testemunhas não presenciaram nada, né? Elas não só presenciaram o fato do
do Edson, do Gavião, atirando no Fernando, no Nanã. Mas elas não sabem o que ocorreu lá na rua, né? Eles não sabem coisa. E o Edson, como eu falei, ele não é nenhum maníaco, nenhum doido que vai sair atirando em qualquer um. Então, por isso, como ele manteve seu interesse atualizado aqui no fórum, ele se apresentou aqui, então eu acredito na versão dele. Tá? Espero que os senhores também acreditem que ter uma pausa nessa, querendo ou não, ele já está cumprindo uma pena há 14 anos, já está há 14 anos informando o seu endereço aqui em juízo, já está há 14 anos carregando esse fardo, né? E é isso que eu espero dos senhores. Na sala secreta, como o doutor doutor Renato já falou, os senhores vão ser indagados, né? Se o fato ocorreu, realmente o fato ocorreu. Se o autor foi o Edson, realmente o autor foi o Edson, tá? E se o Edson deve ser absolvido, ele deve ser absolvido, porque não existe outra versão que não seja dele, né? E por tudo que o promotor falou, por tudo, porque imagine, o Edson, que atirou no Fernando, vai cumprir uma pena. O Fernando, que cometeu um crime bárbaro, está por aí no mundo, né? Então vai se inverter os papéis. E é isso, tá? Eu agradeço a atenção dos senhores. Então, terminada a manifestação da defesa, indaga o Ministério Público se deseja usar da faculdade da réplica. Sem réplica? Não, excelência. Então, não havendo réplica, declaro concluídos os debates. Indago os senhores jurados se estão habilitados a julgar a causa ou se necessitam de outros esclarecimentos. Estão habilitados a julgar? Passarei em seguida, então, a breve leitura e explicação dos quesitos, que serão postos em votação na sala secreta. A tese principal foi de legítima defesa, né? Própria de terceiro. Por isso, o primeiro quesito depois dos obrigatórios será a da absolvição. Então, os quesitos são os seguintes. O primeiro quesito, né? Primeira pergunta. No dia 23 de fevereiro de 2009, por volta das 4 horas e 10 minutos, na rua Mato Grosso, no município de Lupianópolis, a vítima, Fernando Santos Tavares, recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exames de lesões corporais 3873/2009, juntado no movimento 1.3. Então, é a questão relativa à materialidade. Segundo quesito, a segunda pergunta. O réu, Edson Martins Ferreira do Nascimento, concorreu para o crime, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima, Fernando Santos Tavares, referido no primeiro quesito? É o relativo à autoria. Então, o segundo quesito sobre a autoria. Terceiro quesito, que engloba a tese principal de legítima defesa, própria ou de terceiro, é: o jurado absolve o acusado? Então, é o quesito genérico quanto à absolvição. O quarto quesito, caso superado o terceiro, será o da tentativa, ou, no caso, desclassificação. Assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente Edson Ferreira do Nascimento, vez que a vítima recebeu pronto atendimento médico. Então, caso superado o terceiro quesito, o quarto quesito será votado. Então, indago as partes, tem algum requerimento ou reclamação a fazer quanto à quesitação? Não? Então, sem requerimento pelas partes, proceder-se-á ao julgamento na forma da lei. Para o que convido os senhores jurados, o doutor promotor de justiça, o defensor, os senhores escrivães e oficiais de justiça a se dirigirem à sala secreta. Na votação dos quesitos, advito às partes que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho. Então, terminada a votação, foi declarada o encerramento da incomunicabilidade dos jurados. Então, agora a lavratura da sentença.
já feita. Em plenário, convido todos a se levantarem, na forma da lei, para a leitura da sentença. Então, autos de processo criminal 17642/2009. Autor, Ministério Público do Estado do Paraná, e réu Edson Martins Ferreira do Nascimento. O representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de Edson Martins Ferreira do Nascimento, vulgo Gavião, natural de São Paulo, nascido em 26 de fevereiro de 1970. Filho de Eliezer Freitas do Nascimento e Vera Lúcia Martins Ferreira. Como em curso nas sanções do artigo 121 caput, inciso 14, inciso 2 do Código Penal, conforme denúncia por fatos do dia 23 de fevereiro de 2009, Rua Mato Grosso, em face da vítima, Fernando Santos Tavares. A denúncia foi recebida, citada e apresentada a resposta à acusação. Após as alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia e a defesa pela absolvição sumária. Foi preferida a decisão de pronúncia, na qual o réu foi pronunciado como incurso no artigo 121 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ou seja, homicídio simples tentado. Designou-se a sessão de julgamento para o dia 23 de junho de 2023. Observando-se os princípios do devido processo legal e do juiz natural, o réu foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta comarca de Centenário do Sul, Paraná. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, respondendo afirmativamente aos quesitos de número 1 e 2. Em seguida, o Conselho de Sentença, por maioria, absolveu o acusado, votando sim quanto ao terceiro quesito, acolhendo então a tese de legítima defesa. Destarte, absolvido o acusado, restaram prejudicados os demais quesitos. Assim, considerando a soberana decisão do Conselho de Sentença, julgo improcedente o pedido contido na denúncia na forma da pronúncia, absolvendo o réu Edson Martins Ferreira do Nascimento, qualificado nos autos com fundamento do artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. Determina o cumprimento das disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. Fica os honorários advocatícios, primeira fase, condenando o Estado do Paraná, tabela PGE-OAB, uma vez que houve omissão e foram opostos embargos de declaração, movimento 64.1, e também fica os honorários da segunda fase, plenário, também no máximo da tabela da PGE-OAB. Dou a presente decisão por publicada em plenário do Tribunal do Júris e por intimados o Ministério Público, a defesa e o réu que acompanha por vídeo a sessão. Então ele já fica intimado, podemos lavrar o termo de intimação do réu para que fique dispensada, né, considerando ainda a sentença absolutória, a expedição de carta precatória. Oportunamente observadas as formalidades legais e promovidas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Sala das Sessões do Tribunal do Júri, da Comarca de Centenário do Sul, 23 de junho de 2023, 16h55 horas. André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Então, agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Agradeço também o representante do Ministério Público, a defensora, oficiais de justiça, demais serventuários e todos aqueles que cooperaram para que ocorresse o julgamento. Tá? Haverá nova reunião do Tribunal do Júri no mês que vem, tá? Para um outro julgamento já agendado. Então, a presente sessão está encerrada. Então, boa tarde a todos.